Olá pessoal, professor Maicon, professor de Sociologia. Hoje vamos debater sobre o processo de desnaturalização e estranhamento da realidade nas nossas aulas aí de Sociologia, né? Muito importante esse tema aí porque é o começo, né, que nós temos para iniciarmos os nossos estudos, né, em Sociologia, né, a compreender um pouco mais o método científico da Sociologia, né? Esse processo de desnaturalização e estranhamento da realidade é um processo de mudança, né, de posicionamento, uma mudança no olhar, né? Então, estranhar a realidade, enxergar a realidade de uma outra forma, de uma perspectiva científica, né? Então, esse é o nosso tema. O nosso objetivo então é construir um olhar de estranhamento ante a realidade, iniciando um processo de desnaturalização do olhar e estabelecer uma diferença entre o olhar sociológico e o olhar do senso comum. Então nós temos uma diferença. O olhar do senso comum ele é pautado na superficialidade, né? Ele não é imparcial, né? O olhar sociológico ele tem essa neutralidade frente à realidade, essa imparcialidade, né? Vemos que o senso comum ele tem pré-noções e prejuízos, o olhar sociológico não, né? O olhar científico sociológico sempre vai pautar na neutralidade, né, do olhar. Então, olhar sociológico, estranhamento, né? Essas são as nossas duas palavras aí, né? Por que é importante treinar o nosso olhar sobre o ponto de vista sociológico? Porque então são alguns questionamentos. Por que nós devemos treinar o olhar? Né? A partir do momento que você vai estudar sociologia, você vai se deparar com muitas situações que envolvem o nosso cotidiano. Então, dessa forma, você não pode jogar as coisas a partir das emoções, a partir das suas emoções ou das suas opiniões. Você tem que ir a fundo na raiz do problema do fato social, né? Então, qual é esse olhar? Esse olhar é um olhar de estranhamento, né? Temos duas questões aí, né, intrínsecas a nós, né? Por que somos como somos, né? E por que agimos como agimos? São questionamentos que envolvem aí esse processo de estranhamento do olhar, né? As principais dúvidas que norteiam o pensamento sociológico, as principais premissas, né? Esses questionamentos que eu falei são as principais dúvidas e premissas que norteiam todo o pensamento sociológico, né? A sociologia é o estudo da vida social humana. Então, a sociologia é o estudo da sociedade, né? Dessa vida em grupo do homem em sociedade, né? Seu objeto de estudo é o próprio comportamento, né, dos seres sociais. Então, a sociologia vai estudar esse comportamento humano, né, que envolve todo o conhecimento, né, envolve toda uma história, certo? Da vida humana. Para compreender de que trata a sociologia, temos que nos distanciar de nós mesmos, ou seja, para entender a sociologia, nós devemos deixar as nossas pré-noções, os nossos preconceitos, né, de lado e buscar o conhecimento pautado em uma questão científica, né? Então, para você estudar sociologia, você tem que deixar todo aquele conhecimento superficial do senso comum, buscando então aí uma definição científica, né, que não leve em conta os meus preconceitos, os meus prejuízos, né, as minhas emoções, né. Na verdade, a sociologia vai tratar dos problemas da sociedade e a sociedade é formada por nós e pelos outros. Aquele que estuda e pensa a sociedade, o sociólogo, é ele próprio um dos seus membros. Então, a sociologia vai estudar os problemas sociais, os fatos sociais, né, determinados por Emile Durkheim, né? Então, o sociólogo é aquele cientista social que vai compreender esses problemas sociais, né, que existem dentro desse convívio, né, dentro de um espaço, né, onde os homens vivem, né, as cidades. Justamente a sociologia nos mostra a necessidade de assumir uma visão sobre por que somos o que somos. Então a sociologia ela vai nos impelir a buscar esse questionamento, a buscar o conhecimento pautado na veracidade e não na opinião, certo?
ela nos ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom, verdadeiro, pode não ser exatamente assim. Afinal, nem tudo é o que parece ser. E que os dados de nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. Então, o homem é o que é por causa de uma concepção histórica, por causa da sua relação, né, social ao longo dessa história. Então, nós somos o que somos por causa de uma história, né, por causa dessa relação que foi se modificando ao longo do tempo. E a sociologia vem nos compreender isso, né? Ela vem nos interpelir essa compreensão histórica do homem, essa compreensão, né, social do homem, né? Então nós vemos aí a sociologia interligada com a antropologia, né? Antropologia. Aprender a pensar sociologicamente. Como que eu faço isso? De que maneira eu começo a pensar? A partir do momento que você começa a aprender a pensar sociologicamente, você sofre essa mudança de olhar, né? Você começa a estranhar, né? Você começa a se desnaturalizar, né, frente à realidade, né? Então, aprender a pensar sociologicamente significa, antes de tudo, cultivar a imaginação. Um sociólogo é alguém que é capaz de se libertar da imediata das circunstâncias pessoais e apresentar as coisas no contexto mais amplo. Então, quando você começa a aprender a pensar sociologicamente, você evita o imediatismo, né? Você não é imediato, você começa a questionar, né? A pensar um pouco mais aprofundadamente, a buscar o conhecimento de uma forma mais concreta, né? É necessário cultivar a imaginação sociológica? Sim. Através da imaginação que nós vamos aí construindo, né, conhecimento. Então, é necessário, né? A imaginação sociológica 1970 exige de nós que pensemos fora das rotinas familiares, de nossas vidas cotidianas, a fim de que as observemos de modo renovado. Então, isso está cifrado no livro A Sociologia de Quilmes, né? Então ele fala que a imaginação sociológica exige de nós pensarmos fora das rotinas. A partir do momento que você vive numa rotina, você fica mecanizado a coisa, né? Então, você pensar sociologicamente é você renovar cada dia mais o seu modo de enxergar a realidade. Cada dia, né, cada realidade, cada situação se enxergar de uma forma renovada, né? Como seriam suas respostas a essas perguntas? Por exemplo, por que o Brasil é visto como um país em desenvolvimento, para não dizer atrasado, em relação aos países mais ricos, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo? É uma pergunta boa, né? Por que o Brasil é um país em desenvolvimento, né, emergente, né? Referência aos países ricos, sendo que ele tem uma das maiores economias do mundo, né? Uma outra pergunta sociológica: por que o homem moderno cada vez mais se faz prisioneiro do trabalho? Por quê? Né? Uma outra pergunta sociológica: apesar de tanta riqueza produzida pelo trabalho do sistema capitalista, por que se tem, em boa parte dos países, a maioria dos trabalhadores em situação de pobreza? Você está vendo só? Esses questionamentos envolvem questões sociais, questões práticas do nosso cotidiano, questões pertinentes à nossa realidade, né? São questionamentos, então, que envolvem uma reflexão aprofundada. Então, se eu desse uma resposta agora para você aqui, eu estaria sendo imediatista, né? Então, uma questão de pesquisa, uma questão de aprofundamento, onde você vai buscar todas as circunstâncias, né, para determinar essas respostas, né? Então a sociologia é isso, ela promove questionamentos, né, onde é necessário um método de pesquisa, né, e deve ser levado em consideração para ter uma resposta completa, né, não superficial.
certo? Então são questões onde eu devo fazer uma pesquisa aprofundada, né? Levar em considerações números, dados, né? Aí para poder responder esses tipos, esses tipos de questões. Então, o sociólogo é isso. Ele busca aprofundar-se no problema. Ele busca respostas concretas, né? Ele busca dados que vão simbolizar aí uma resposta um pouco mais aprofundada, tá bom? Talvez você consiga dar boas respostas às perguntas, como eu falei acima, né? Apontando inclusive as origens dos problemas questionados. Porém, outros não tendo argumentos para dar boas respostas diriam, eu acho que. Então, aí nós temos o achismo. O achismo não se cabe no método científico. Achar não é conhecimento, é opinião, entendeu? Com certeza você já ouviu falar, quem acha pode não saber muita coisa. Então, aí já está aí o nosso determinante, né? O achismo se pauta na opinião, não no conhecimento. Como eu havia dito, é necessário a pesquisa. Todo cientista faz pesquisa, né? Para obter dados, né? Para ser concreto nas respostas. Podemos ir além do que já sabemos ou achamos, saber sobre nossa sociedade. E o papel da sociologia como disciplina é justamente nos ajudar nesse sentido, a percebermos, por exemplo, que fatos considerados naturais da sociedade, como a miséria de muitos e o enriquecimento de poucos, os crimes, os suicídios, enfim, a dinâmica e a organização social podem não ser tão naturais assim. Então, certas situações que nós achamos naturais, que faz parte, né, de um contexto da natureza, não é. São fatos sociais. Eles só se criam por causa da relação que o homem tem dentro da sociedade, né? Então, a miséria nasce da desigualdade, né? Então, a gente vê que a desigualdade quando eu falo não só desigualdade pela desigualdade sexual, né? Mas a desigualdade, né, que eu falo são as desigualdades econômicas. Quem cria a economia é o homem, certo? Aí nasce a miséria, né? São fatos sociais, então muitas vezes a gente acha que é natural, mas não são, né? Desenvolvendo uma perspectiva sociológica, né? Então a gente deve se pautar nessa questão do desenvolvimento do nosso olhar sociológico, do modo de como nós vemos as coisas, né? Então um olhar ele nunca será o mesmo. Vai depender do ponto de vista. Então, cada ponto é visto de um ponto. Então, a gente vê essa questão da imagem, né? A mesma imagem, ela pode ser vista de diversas formas. E é isso que a sociologia provoca, né? Essa visão, né, diferenciada sobre o contexto. Considere o ato de tomar uma xícara de café, o que poderíamos dizer a partir de um ponto de vista sociológico sobre esse exemplo de comportamento aparentemente comum, simples e desinteressante. Então, a xícara de café ali pode ser determinada de uma forma diferente em várias perspectivas sociológicas, né? O café não é apenas uma bebida, possui um valor simbólico, né? Ocupa um centro na rotina pessoal. Para muitas pessoas é muito importante para começar o dia. Faz parte de um ritual pessoal, né? Como pausa no trabalho ou coffee breaks, ou muitas vezes para passar o tempo em salas de espera. Em todas as cidades fornece ocasiões para interações sociais. Então o café, né, o cafezinho, é muito importante para essa interação social, né? Então ele tem vários símbolos diferentes aí na nossa sociedade, né? Outros pontos. O café é uma droga por conta da cafeína, que por sua vez é estimulante. O café causa dependência e é uma droga socialmente aceita, pois eleva os níveis de concentração, melhora a memória e diminui os níveis de colesterol. O indivíduo que bebe o café está inserido em cima de uma complicada trama de relacionamentos sociais e econômicos. A produção, transporte e distribuição de café requerem transações contínuas entre pessoas e milhares de quilômetros de distância de seu consumidor. Estudar essas transações globais é tarefa da sociologia. Então, você está vendo aí uma outra visão do café, né? As questões sociais, né?
os problemas sociais, que está falando das drogas, né? E as questões econômicas também, por causa da distribuição, né? Da venda. Então o café ele vai perpassar sobre o tema da globalização, comércio internacional, direitos humanos, degradação ambiental, grifes, relações políticas, estilo de vida. Ali, ó, nós temos aí uma reportagem, né, sobre o café mais caro do mundo, refinado com fezes de elefante, né? Você imaginou só? O elefante ali come a semente do café, né? Aí são coletadas as fezes, né? Porque dentro do estômago do café, do elefante, ele é seco, né? Desidratado, né? Aí se tira essa fezes ali, né? Custa US$ 1.100, né? Cerca de R$ 2.200, né? O quilo desse café. O café é caro, não? A sociologia contribui para que possamos entender um pouco mais do lugar onde vivemos. Então, essa é a função da sociologia, né? Compreender mais o lugar onde vivemos, né? Compreender os fatos sociais, compreender a nossa realidade social. Então, é necessário esse processo de estranhamento e de desnaturalização da realidade para se estudar sociologia. Beleza, gente? É isso aí. Um grande abraço. Até mais.